Falei de Jesus.com.br, aqui nós estamos agora na segunda parte do vídeo, onde nós falamos de Atos capítulo 2, irmão Plínio. Exatamente. Essa igreja maravilhosa de Cristo que começou com os apóstolos, que começou em Gênesis, né? E depois da cruz de Cristo, essa graça foi estabelecida em nós. E eu queria fazer uma pergunta para o senhor direta, bem direta. Nós falamos nesse vídeo anterior sobre a graça de Cristo, viver em comunhão, viver em partilha. O senhor falou de o irmãozinho lá, pedreiro, que iam cortar a luz dele, ele foi na igreja buscar R$58. Isso é simbólico. Sim. E tipo, para dar ele tem, mas para a igreja dar de volta nunca existe. Não. Me fala um pouco dessa relação, Deus, dinheiro, e aonde a Bíblia alerta sobre isso, irmão Plínio? Isso. Em primeiro lugar, irmão, eu quero falar para esses irmãozinhos que estão dentro dessas igrejas, entendeu? Que buscam a mesma coisa que nós buscamos, que é Cristo para nossa alegria, para nos satisfazer, para nos enriquecer. Mas esse enriquecer não é dinheiro, irmão. Esse enriquecer é sabedoria, entendimento, discernimento, graça, paz. Isso não tem dinheiro que paga essas coisas, irmão. Agora, se você levar para a igreja 1 milhão, meu Deus, você passa a ser doutor. Doutor para cá, doutor para lá. Sem diploma? Para que diploma? Você tem dinheiro. Se eu chegar com a camisa lá... Coitadinho daquele que chegar com R$1. O senhor está falando, irmão Plínio, ainda bem que o senhor está falando dessa igreja lá de Paris, né? Que é assim, né? Lá da Mesopotâmia. Não é a igreja do Brasil, né? A igreja do Brasil não é assim. Não. Essa igreja não é lá desses países que você está falando. Eu estou falando com o pé no chão. Eu estou aqui em São Paulo. Misericórdia. Brasil. Não, isso aqui. Se eu for com a conta de luz lá para a igreja me pagar, não me paga. Amados, olha só que coisa maravilhosa. Maravilhosa. É o que os irmãozinhos estão buscando, irmão. Não estão encontrando. Olha, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invoca-o enquanto está perto. É a vontade dos irmãozinhos. É o desejo dos irmãozinhos. Agora eu quero, porque eu estava nessa condição aqui, e eu quero dar o meu testemunho. Que quando eu conheci esta igreja, que eu falei para o irmão, entendeu? Um irmão dentro da igreja sentiu, pelo Espírito que testifica, que é o Espírito Santo de Deus, que está nele, que está em mim, que eu estava sedento, eu estava com fome, eu tinha sede dessa palavra. Então ele falou para mim assim, Isaías 55, versículo 1, irmão, vai lá, come, bebe, sem dinheiro. Posso ler aqui, irmão? Faz favor. Vamos lá. Ó vós todos que tendes sede, vinde às águas. A vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço. Vinho e leite, que é a alegria. E leite, que é o sustento. Por que gastais vosso dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Amém. Amém, irmão. Irmão, você não precisa mais. Não precisa mais nada. Aí eu falava pro irmão, ô irmão, como? Eu vou lá, eu entro lá, como, bebo, sem dinheiro. Vou me expulsar de lá, irmão. É inconcebível para mim. Dinheiro é a mola. Você tem dinheiro, pá, você compra isto. Você tem dinheiro, pá, bebe aquilo. Você tem dinheiro, come aquilo. Sem dinheiro você não faz nada.
Ele falou, irmão, não é nada disso, irmão. Nada disso. Isto aqui é Cristo. Você precisa comer Cristo. Comer Cristo, irmão? Como é que eu vou comer Cristo? Comer Cristo. Beber o sangue de Cristo. Se constituir dessa matéria-prima maravilhosa que foi Deus que deu para nós. Mas agora eu venho numa questão. O senhor está falando da igreja tremenda, da igreja de Cristo. E eu tô aqui, vamos entrar aqui numa situação desse irmão que nós sabemos que o nosso espírito clama para estarmos na presença do Deus vivo. Sim. Mas esse irmãozinho, vamos pegar com o irmãozinho lá da conta de R$58. Sim. O que eu tenho visto hoje, irmão, tem uma palavra dura em Isaías 56, que nós não podemos fugir dela. Que eu tenho visto hoje as instituições, as igrejas, amado, irmão Plínio, com uma sede de dízimo, colocando isso na cabeça das pessoas, que a relação é financeira. É colocando, é impondo. Impondo. Impondo situações. Se você não fizer isso, você não tem isso. Se você não entrar dentro do espírito da igreja, você está fora da igreja. Ou daquele grupo, se não pensar igual o grupo. Agora, eu vou contar a experiência que eu tive, irmão. Experiência pessoal minha. Dentro de igrejas, quando os pastores ou os líderes percebiam que não conseguiam manipular ou tirar dinheiro de mim, isso aí eu estou falando diante de Deus, isso, certo? A primeira impressão que tinha quando eu chegava nas igrejas, e Deus deu uma condição que eu sou profissional e a gente trabalha e tem uma condiçãozinha um pouquinho melhor, né? Pela graça de Deus, não nossa. Amém. Então eu chegava lá, o pessoal olhava para mim na igreja e falava assim, chegou um cidadão aí. Aí eu recebia um assédio. O assédio vinha, assediava e não saía. Certo? Porque toda a oferta que eu fiz para Deus, tudo que eu fiz para Deus hoje, não escrevi meu nome em envelope, nunca fiz nada. Fiz em silêncio. Porque eu tenho a consciência plena de como eu tenho que me relacionar com Deus. Adivinha, sempre recebi o convite. Você sabia qual convite, né? Passava um ano e meio, vinha um convite para mim. O convite era para pregar na igreja, irmão? Acho que não, irmão. O convite era para ser líder de jovens, irmão? Também não. O convite era para ser líder de empresários, irmão? Não. De jeito nenhum. Então, o senhor é um homem sábio. Qual que era o convite que eu recebia? Você recebia um convite para cumprir a lei. Dizimar, ofertar. Ou... Agora agora você me esnucou, irmão, porque cada um pensa de uma maneira. Então, mas tipo assim, eu recebi assim, eu tinha, o primeiro convite era para servir a lei. Se eu não servisse a lei, o meu convite era para sair da igreja. Ô, Senhor Jesus, e a misericórdia? Não, misericórdia? Como é que encaixa aí no meio? Não tem? No dicionário deles não tem palavra misericórdia. Então eu recebi o convite para quê? Para ser... Eu vou te contar a experiência, o senhor está sentado aqui, o senhor promete que o senhor vai acreditar, né? Vou acreditar. Piamente. Eu participava, meu filho, que acabou de entrar aqui agora, falou para mim, pai, o senhor lembra? Quando lançaram o Versailles, aquele carro Versailles da Ford, tinha o pastor da igreja que eu frequentava, eu vindo no primeiro amor da igreja, e ele ficava em mim assim, Maurício, você é um profissional, você trabalha, você tem que ser o dizimista ofertante, e eu cercava para todo lado. E eu tive um problema na minha família, com saúde, com a minha esposa, na minha casa, não apareceu ninguém. Não apareceu ninguém na minha casa. Um dia eu morava no Jardim Redenção, aqui em Sorocaba, eu estava sentado, minha esposa falou assim para mim, vamos fazer um desafio? Eu falei, amor, que desafio? Liga pro pastor, fala que você está com o dízimo aqui na tua mesa, que você quer entregar o dízimo. Eu peguei o telefone... Estavam lançando o celular naquela época, o pastor já tinha celular. Liguei no celular do pastor, uma ligação caríssima na época, né? Irmão, o que o senhor acha? Se o pastor veio correndo, não, alternativa A, ele veio correndo. Alternativa B, ele falou assim, leva lá e deposita no gasofilácio da igreja. Alternativa C, irmão, que benção, mas isso aí você tem que fazer com amor. Qual alternativa que o senhor acha que foi? A, B ou C, ele veio correndo, mandou levar no gasofilácio, ou falou que eu era um homem inteligente, que Deus ia me abençoar.
se isso daí foi como se uma das primeiras vezes que você participou, entendeu? Da oferta e do dízimo, ele veio rapidinho. 7 minutos, irmão. Marquei no relógio. Tava na porta da minha casa. Eu tinha uma cortina, assim, daquela de persiano que eu tinha posto. Tava reformando minha casa. Eu vi pelo vão da persiana encostar um carro vinho. O carro dele era vinho. Entrou na minha igreja, na minha casa, com um sorriso aqui. Pegou o dinheiro, contou, pôs a mão em cima, orou, passou um óleo em mim. Nunca tinha vindo na minha casa para orar na minha casa. Não tinha telefonado para mim. Na igreja eu ficava num cantinho. Mas quando eu falei que tinha o dízimo e oferta, ele veio correndo. Foi uma das maiores decepções que meus filhos tiveram e minha família teve com o pastor e com a igreja. Certo? Agora eu te pergunto, essa é a igreja verdadeira? Não, essa não é a igreja verdadeira. Esta igreja que eu conheci, irmão, e que eu não encontro com facilidade, irmão, aí na face da terra, esta sim é a igreja verdadeira. É a igreja primitiva. Esta é a igreja que poucos, irmãos, muito poucos irmãos encontram. Porque o Senhor disse que estreita é a porta, estreita é a porta, e poucos a acharão, e poucos ainda adentram dentro dela. Então, eu vejo assim, eu poderia ter tudo para ter me decepcionado. Tudo. Mas eu perseverei, eu sabia que a graça, havia promessa de Deus para minha vida, como existe promessa de Deus na minha vida, e eu fui aprofundando esse evangelho, fui aprofundando, e hoje eu conheço esse evangelho, estou começando a conhecer esse evangelho, 10% dele. Mas eu pergunto para o senhor, para nós encerrarmos aqui, qual o sentimento do senhor, irmão Plínio? Né? Com o tempo que o senhor anda no evangelho, eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Como o senhor vê os irmãozinhos que estão deixando de caminhar com Deus e que passam por experiências de pressão dizimista na igreja? Como é o coração quando a gente pensa nisso? Infelizmente, o coração fica amargurado. Se você ficar dentro da igreja, e quanto mais você adentra ao ministério, que eles chamam, ministério daquela igreja, é terrível, irmão. É terrível. Porque são decepções atrás de decepções. Quando você vê um irmão que desfruta o Senhor, e que ele está comendo esta comida aqui, você vai perceber, irmão, que é dia mais, dia menos. O Senhor vai tirar-lhe dali. Não vai permanecer lá? Não vai permanecer. E vai colocar ele exatamente na posição em Cristo Jesus. Porque isso é o resultado da palavra. E Deus, ele é igual no princípio até hoje. Ele não muda nada. Nada. E o nosso inimigo, o inimigo de Deus, também não muda nada. Há 6.000 anos ele vem derrotando todos os homens de Deus. Louvado seja o Senhor.